Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Deus nos confia inúmeros bens, graças, dons, presentes. E se Ele nos confia tudo isso, nós precisamos fazer tudo para merecer este grande presente que Ele nos dá, a começar pela nossa própria vida. Quando a gente recebe algum presente, se a pessoa nos dá, fala assim, é seu, faz o que quiser. Mas quando nós correspondemos àquele presente e a pessoa vê quem está sabendo aproveitar, o presente tem um valor maior. Assim como às vezes a gente dá algum presente e fala assim, fulano, você não está usando o meu presente que eu lhe dei? E se Deus nos dá tantas graças, é porque Ele confia e sabe que nós temos o potencial de usar, sobretudo em favor dos outros. E nós precisamos corresponder a tudo isso, porque se nós ganhamos algo de Deus e guardamos só para nós, nós somos egoístas, porque eu estou numa vida boa, como dizes por aí no bem bom, e eu preciso partilhar isso para que os outros também estejam numa vida boa, que eu devo ser esse presente dado por Deus ao outro. E se Deus percebe que a gente não está fiel, Ele pode nos cobrar e deve nos cobrar. E Jesus fala sobre a sua volta, quando diz Ele chega numa hora inesperada. Se Ele chega numa hora inesperada, como aquele patrão que ao sair deixa toda a sua casa de administração sob a responsabilidade de alguém. E se ele chega, esse administrador, começa a espancar os criados, a maltratar um, maltratar outro, ele será castigado. Feliz aquele empregado que
à volta do seu patrão, ele se encontra fiel, cumprindo com seus deveres. Às vezes a gente fica assim, mas todo ano fala nisso, volta do Senhor, a volta, e não acontece. Claro que acontece. Basta nós olharmos por aí. Quantos que são chamados por Deus? Mas se a gente olhar, mesmo que falasse todo ano e não se fizesse nada, mas quanta coisa que Deus nos fala durante o ano e que aí depende de nós ouvimos e não colocamos em prática. E continuamos até achando, todo ano fala a mesma coisa, tem que amar a Deus, tem que amar o próximo, tem que amar o inimigo. Está falando isso de novo, mas eu já consegui colocar isso em prática? Será que eu consigo praticar o Evangelho 100%? É preciso que a gente seja sempre tocado pela palavra de Deus, para a gente saber que ainda falta muita coisa. Não falo pouca coisa não, alguma coisa, mas muita coisa para todos nós, para nós colocarmos em prática. E quando nós nos omitimos, ou quando nós agimos errado, é aquilo que vem na primeira leitura de São Paulo, ao escrever aos Romanos, ele escreve para nós hoje. Ele fala do pecado. O que é o pecado? O pecado sempre existiu, desde a desobediência do primeiro homem, e vai até o fim dos tempos. Porque nós somos essa raça de pecadores, desde a desobediência. Mas em cada vez que nós reconhecemos a humildade que somos pecadores, precisamos fazer esse propósito de lutar contra o pecado. O que é que nos tira o pecado? Claro que, primeiramente, é a paixão de Jesus, é a sua morte, é seu sangue derramado na cruz. Mas é preciso que nós saibamos corresponder a tudo isso com as nossas ações. São Paulo fala que falta em mim na paixão de Jesus, devo completar com a minha carne, quer dizer, com a minha vida, com os meus atos. A paixão de Jesus foi completa, mas falta alguma coisa que são os meus atos e que eu preciso vivenciar bem. E aqui na carta aos Romanos ele fala desse pecado. Sempre existiu, mas às vezes ele até existe quando nós estamos subjugados à lei, mas quando nós estamos subjugados à graça de Deus, ele deixa de existir. Eu perguntei, o que é o pecado? Pecado é a barreira que nós colocamos entre nós e Deus, quando nós colocamos uma barreira, cortando esse projeto de Deus em favor de cada um de nós, e que nós não deixamos esse projeto se desenvolver, sobretudo na valorização da vida com dignidade para os outros. E se nós somos contra esse projeto de Deus em qualquer situação, que às vezes a gente vê, como vimos a declaração daquele político, deputado estadual de São Paulo, que a igreja tem que cuidar das almas. Alma sem corpo não existe. Falar que tem uma alma vagando, então tá. Então a igreja vai cuidar daquelas almas? Vai cuidar de cada um. E para cuidar da alma da pessoa, tem que cuidar da pessoa inteira. Não se separa corpo da alma. Há um pensamento latino que diz mens sana in corpore sano, mente sã num corpo são. E o corpo são precisa ter saúde, precisa ter casa, precisa ter educação, precisa ter família. Tudo isso é necessário e nós todos, para cumprir com esse projeto de Deus, precisamos cuidar da pessoa integralmente. Porque se nós descuidamos, aí nós estamos no pecado. E se eu continuo pensando, como disse antes, que eu estou bem, os outros se virem, eu já estou no outro pecado, que é o egoísmo.
Eu estou bem, não me incomodo, não estou incomodando ninguém, eu estou no meu mundinho, na minha redoma. Não é para isso que nós formamos comunidade, não é para isso que nós somos igreja, não é para isso que nós somos irmãos, povo de Deus. E a gente vê muitas postagens na internet. Antes eu vivia assim, amava os outros, agora eu amo quem me ama, agora eu quero viver para mim. Ao invés da gente progredir, a gente está regredindo. Ao invés de a gente crescer no amor, a gente está se enclausurando mais. Eu preciso sentir o amor de Deus na minha vida. E se eu não valorizo esse amor, tenho certeza que o pecado está me dominando. E o pecado, então, sempre existiu, mas cada vez que nós, que somos pecadores, estamos lutando contra ele, podemos ter a consciência tranquila que nós não estamos no pecado. Que algumas pessoas têm aquela consciência relaxada, né? Nada é pecado, pode fazer tudo. Não é assim. E aos outros que são extremamente escrupulosos, tudo é pecado. Também não é assim. A virtude está no meio, porque o mesmo ato que eu cometer hoje e que eu cometi ontem pode ter sido pecado, hoje não. Ontem pode não ter sido pecado e hoje não. Depende da condição. O mesmo erro que eu cometi, que o outro cometeu, para mim pode ser, para ele não, ou vice-versa. Cada caso é um caso. E tem gente que fica querendo mandar na consciência dos outros. Quando a pessoa fala, isso é pecado. Não é assim. Será que a pessoa sabe até que existe pecado? Primeiro, para ser pecado, a pessoa tem que saber que é pecado, tem que ter consciência, vontade e fazer. Se eu faço uma coisa errada sem vontade, eu não estou pecando, ainda que seja errado. Então eu não posso ficar olhando que os outros estão falando que eu estou pecando. Preciso sim conscientizar a minha vida, tem que ter a consciência reta, madura, para saber o que eu devo fazer. Se por acaso, não me fala isso não, que eu não quero saber, aí já é o pecado da omissão. Também existe, né? Mas vamos pensar o quanto nós precisamos agradecer que, apesar de sermos pecadores, Deus nos ama infinitamente. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude cada vez mais a estar preparados para acolher Jesus, que vem ao nosso encontro, não no final dos tempos, mas Ele vem sempre ao nosso encontro. Façamos as nossas preces. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida,
deem um autêntico testemunho de vida cristã. Rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus. Rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação dos outros, em união com os sofrimentos de Cristo. Rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por nossa comunidade, aqui reunida, na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos, para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.